Ei, gente, boa tarde. Voltamos do almoço. Agora a gente vai entrar na programação da tarde do R Contornos. E aí, agora a gente vai começar com a palestra do Marcos. Ele vai falar sobre propósito, vai se apresentar e eu espero que vocês gostem muito do conteúdo. Todo me ouvindo? Tá rolando? Eu vou falar aqui com a minha carinha primeiro. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui, pós-almoço, num domingão, para ouvir um papão. Tipo assim, 2020 fazendo sentido desde o início. Então, eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui, dar um salve aí pra galera da comissão organizadora que tá fazendo esse evento tão lindo, né? A galera com certeza tá num corre cabuloso. Então, uma salva de palmas virtual aí pra essa galera. E aí, galera, né? Como eu vou confiar na Celic, que ela vai fazer a mediação aí do chat, tudo que estiver rolando. Para quem não me conhece, Marcos Marquinhos, Miles era da Weng, fiz vários cores, continuo sendo da Weng, tentando formar um tempo aí. Vou contar um pouquinho da minha história, mas só queria dar um salve aqui primeiro. Me interrompam quando precisarem, eu vou falar bastante coisa aqui, bem em formato palestrinha mesmo, e aí eu fico atento aqui na série para me ajudar aos feedbacks aí. Mas qualquer dúvida, Marcos, não entendi, tá muito rápido, dá um salve aí, que eu vou me organizando. Vou compartilhar minha tela, porque, né, palestrinha designer tem que ter um PPT bonitinho. E aí vocês me falam se tá rolando. Todo mundo me vendo? Triste que eu não vou ver vocês, eu só tô vendo minha apresentação. Então, vou até voltar ali pra Celi me dar um salve que tá rolando. Tá rolando? Celi. Pô, alguém me dá um feedback aí, mano. Pô, Tá rolando. Você tá compartilhando sua tá tela. rolando. Na verdade, ela tá Isso. espelhada. É que agora eu voltei pra ver, tá espelhada. Na verdade, Aqui, é ó. porque eu tô Tá vendo a vendo. Ih, apresentação? agora rolou. Ah, tá. Não, eu voltei aqui só para ver se você ia mandar no chat. Mas enfim, galera, vou começar então. 2020, esse glorioso ano aí, né? Cheio de surpresas e coisas para a gente aprender nessa parada. O que eu queria dizer sobre 2020 era sobre propósito, né? No momento, claramente fazia muito sentido quando eu escolhi esse tema, tomei essa decisão que hoje parece bem absurda, principalmente depois desse ano que a gente viveu, mas eu não tomei conscientemente essa decisão agora, né? A gente está em 2020, outubrão, mas foi lá em fevereiro que eu tava em outro contexto, vivendo uma outra parada, e falei assim, pô, velho, vou falar desse negócio, tava ali vivão e vivendo, tava trabalhando com uma parada que eu sempre sonhei, assim, realizando um sonho, aquela coisa, né, ganhando grana, saí da casa dos meus pais, fui morar no centro, então a minha vida, ela tava tomando um sentido, um rumo ali que parecia mais com o cenário que eu tinha sempre imaginado na minha vida adolescente. Mas desde então, muita coisa aconteceu nesse 2020, né? Rolou pandemia, Black Lives Matter, pau quebrando, e muitas coisas mudaram em relação o sentimento, ou a percepção, ou a consciência que eu tinha sobre o assunto, que é propósito. E aí, apesar de ser uma confusão, e aí eu já adianto que talvez isso aqui seja um papão, eu acho que eu chego mais preparado, pelo menos mais maduro, para falar desse tema que eu acho que é tão importante, mas hoje chego com outro olhar, agora nesse outubro de 2020. Então, bora lá. Nesse 2020, né, falando de propósito, acho que a gente já chega bem calejado nessa pira de criar sentido no caos. Um ano completamente caótico, cheio de, né, ups and downs aí, muita reviravolta, muita treta acontecendo. E aí, propósito é basicamente sobre isso, né? Sobre criar sentido, onde a gente não está vendo, é sobre achar sentido nas coisas, né? Sentir que a gente está tendo uma coesão ali entre o que a gente faz, as coisas que a gente acredita, as coisas que a gente está vivendo. Propósito é muito nessa relação. E aí é uma necessidade muito intrínseca do ser humano, né? Que a gente tem que ver sentido nas coisas. A gente é meio que, né, até onde eu sei, a gente é o único animal que é capaz de criar essa relação, né, de dar sentido a algo que não tem, mas essa capacidade também vira uma necessidade nossa de meio que tentar criar essa coesão no meio do caos nesse mundo complexo. E aí, sobre propósito, ou a gente inventa, né, sobre sentido, ou a gente inventa, ou a gente surta, né? Pensa lá que você é um Homo sapiens, numa época das cavernas, e você olha para o céu e tem uma bola de fogo pendurada no teto, né? É o tipo de coisa que você não dá para ignorar. E como você não consegue explicar aquilo, a gente vai inventando várias narrativas para tentar criar um pouquinho de sentido e ver como é que a gente vai se relacionar com essa parada. Se a gente fala que é um deus, né, que é Ra, e aí você vai explicar, imagina você explicando para o moleque, né? Tipo assim, pai, por que que tem uma bola de fogo no céu? Ela vai cair, ela tá vindo, ela tá chegando. Quem que é ela?
errar. E aí, mas por que ela muda durante o dia? E aí você começa a falar que, ah, não, mas é que o sol nascente, o poente é o atum, que é um outro maluco. Ah, mas é aquele que começa lá no começo do dia. Ah, não, isso aí é o Kepler. E aí você começa a complexificar essa relação, essa narrativa, essa construção de sentido para a realidade, até chegar hoje, que a gente fala que é uma bola de hélio e hidrogênio que fica se combustando lá em fusão por causa da gravidade, enfim, a gente começa a criar várias complexidades para explicar por que diabos que tem uma bola de fogo flutuando no céu. E aí, basicamente é sobre isso aqui, vou voltar um pouquinho sobre, né, esses surtos e essas invenções, a história que eu vou contar hoje é meio que sobre isso, né, sobre o que eu consegui aprender dessa história de criar sentido no caos a partir dos surtos que eu tive ao longo da vida. Surtos tipo parecidos de por que o Sol existe e por que a mitologia acontece de outro jeito. Resumindo minha história, auge do homem do macho palestrinha, né? Tem um momento de historinha, mas para não contar a história toda, eu vou tentar resumir ela breve. Basicamente, nerd de berço, não aprende matemática, jura vingança à escola. Crua, fria e sem misericórdia. O cara nosso mesiliante é esse maluquinho aí, na cola do meu pai. Essa foto, eu trouxe ela aqui não só para mostrar como é que eu era fofo quando eu tinha, sei lá, acho que é 1 ano e meio. Tem uma tagzinha aqui embaixo, talvez vocês não estejam conseguindo ler, dezembro de 97. Eu nasci em 96, então, se eu realmente não aprendi matemática, talvez eu tenha tido 1 ano e 2 meses aí nessa foto. Mas por que eu trouxe essa foto? Porque ela é muito icônica, para mim, pelo menos, porque ela é meio que o cenário de uma das memórias mais antigas que eu tenho. Eu estava exatamente nesse lugar, desse jeito, estava um pouquinho mais tarde, mas no colo do meu pai, minha irmã do outro lado, e meu pai ficava desenhando pra gente, porque a gente era uma família mais pobre, não tinha TV, então para entreter os moleques ali, né, claramente eu tinha bastante energia nessa cara, e aí ele desenhava pra gente, né, a gente não tinha muito outras formas de entretenimento. E aí, é, nesse cenário aí que eu comecei a gostar de algumas coisas, criar algumas percepções, por exemplo, gosto pela leitura e pelo desenho, né? Primeiro que o meu pai desenhava, um ótimo exemplo ali, e aí o jeito que ele teve de fomentar essa parada da arte foi me dando quadrinhos, ou, né, pegava sei lá, aquelas apostilas de desenho de banca. Meu pai é vendedor, ele trabalha com material para borracharia, oficina mecânica, e ele viajava pelas cidades, ia muito para São Paulo, às vezes, assim, porque era onde o point, né, onde as coisas aconteciam, onde tinham as feiras, e aí sempre que ele podia trazer um quadrinho, trazer uma apostila para mim, era meio que esse o jeito de entreter as crianças ali. E aí eu sentava com meus primos, a gente meio que compartilhava ali os quadrinhos, e foi assim que eu fui aprendendo a desenhar, né, copiando os quadrinhos, e aí que começou também a gostar de ler, meio que ter um interesse ali por histórias, por narrativas, acabei virando traço de biblioteca, enfim, vida que segue. Lá na frente, isso vai se traduzir meio que nas profissões de tatuador, que foi uma ocupação que eu já tive, e também de designer, como muitos de vocês aqui estão se propondo ou já vivem nessa pira. Só que antes disso acontecer, Eu tava mandando mensagem pro Marcos aqui no chat. Parece que ele travou, a internet dele pode ter caído. A gente vai falar com ele e daqui a pouquinho a gente volta. Pode ser? voltei, tá rolando. Gente, perdão, né? Problemas técnicos, segue o baile. Volta lá para a apresentação, partilhando com vocês. 2020. Minha mãe, eu não sei até que ponto que vocês viram, mas eu vou voltar aqui um pouquinho então. Vocês fragaram, né, a parada do meu pai, comecei a desenhar por causa dele, né? Ele foi me dando uns quadrinhos que me levou para leitura, essa pira de gostar de ler, gostar de aprender histórias, quadrinhos, desenho, arte, me levou lá para frente, para tatuagem e para o design. Mas antes disso, uma coisa que permitiu isso que eu estava falando é a minha mãe, né? Essa mulherzinha linda aí, desfocada com a Bíblia na mão, porque minha mãe fez uma coisa que mudou muito minha vida, né? Do lugar onde eu vim, tinha uma escola pública lá no bairro, né? Era meio que o caminho comum, meu destino, estudar lá, igual a minha irmã mais velha, que era que estava ali do lado do meu pai, estudou. Só que lá deu uma treta, e minha mãe, que tem quinta série, teve que, né, largar os estudos para cuidar da família, mulher super guerreira aí, sustentando a vida igual todas as mulheres pretas do nosso Brasil e do nosso mundo. Ela fez uma parada, botou a cara a tapa no nível que mudou a minha vida completamente. Depois dessa treta com a escola pública, minha mãe cismou que a gente ia estudar em escola particular, que a gente ia ter o que ela não teve, que era um sistema, né, poder ter uma educação de qualidade. E aí, como é que ela resolveu isso? Além de, né, suar um pouquinho triplicado aí, várias noites viradas, foi ir na cidade, né, no bairro vizinho, que era o Caiçara, no Instituto Cristão do Caiçara, bateu lá na porta da galera
e pediu, tipo assim, então, galera, né? Claramente aqui eu sou uma mulher cristã, vocês são uma instituição cristã, deixa meu filho estudar aí, né? Eu não tenho dinheiro para pagar, talvez a gente consiga fazer um bom bolado, não custava nada perguntar. A galera virou para minha mãe e falou assim, pô, tem que admitir que essa mulher tem um argumento. E aí eles deixaram eu estudar para lá. Entrou minha irmã e meu irmão, depois entrou meu irmão, a gente começou a ver, entender essa relação, mas por causa desse pedido da minha mãe, por ela ter se proposto a fazer essa parada, isso que me permitiu depois ganhar uma bolsa no colégio, e depois que eu consegui no colégio, que era uma escolinha um pouquinho melhor, né, de burguês, cheguei lá, consegui ter um acesso a uma educação de qualidade, cheguei na faculdade para fazer design gráfico, que era meio que a única coisa que pessoas que não sabem matemática e sabem desenhar vão fazer das suas vidas, né? Ou a gente vai fazer design, publicidade, propaganda, ou a gente vai fazer design, porque ser artista não era muito uma opção, falaram que design dava dinheiro, eu fui fazer essa parada. Chegamos na faculdade, faculdade pública não é de graça, chegou um momento que eu precisava comprar um computador para mim, computador tal que meus pais não tinham condição de me dar. Então eu tive que sair louco, já estava tatuando nessa época, tentando girar uns trocados, mas bem no comecinho, e aí eu fui bater em porta, fazer o que minha mãe fez melhor e mudou minha vida, talvez eu conseguisse mudar o cenário no mesma atitude. Saí batendo em porta de estúdio, vendo qual é, tentando achar um lugar para aprender, e ao mesmo tempo eu estava na época de fazer design, né, fazer estágio. Então eu fui parar lá na 2TA, que é um escritório de branding aqui de BH, pioneiro em branding no estado, que foi meu primeiro estágio, foi um lugar que eu aprendi super, só que eu acabei não conseguindo escolher entre essas duas coisas e preferi aceitar as duas. Então eu ficava no estágio de 8 da manhã até umas 4 da tarde, saía de lá, era meio que no mesmo bairro, ali na Savassi, então tinha uns 5 minutos depois, né, 5 minutos de distância. Eu chegava no estúdio, no Caverna Tatu, trabalhava lá até às 7 horas, que era o horário que começava a aula, aí eu pegava um busão, cruzava a cidade para pegar lá na Antônio Carlos, chegar na UENG, estudar, chegava podre, obviamente, via ali 1 hora e meia de aula com o mínimo de neurônios que se restava do dia, depois saía correndo, pegava um busão para chegar em casa quase meia-noite, para acordar às 6 horas da manhã de novo, para fazer todo esse corre, esse ciclo infinito. Claramente eu não era só tatuador e designer, né? Na época eu estava namorando, eu era universitário, eu era filho, né? Claramente esse cenário ele não era muito sustentável. E nessa época eu tinha uma relação completamente tóxica com o trabalho. Então, claramente, eu surtei de novo. Não é o primeiro surto da minha vida. Eu falei que essa vida era pautada em surtos, mas eu já tinha surtado várias vezes antes, né? Surtei na igreja, quando eu tinha uns 13 anos, saí da igreja. Surtei na escola, e não surtei na escola, tipo assim, eu não quero estudar. Surtei na escola, no nível do professor, do diretor ligar lá para casa e falar assim, então, seu filho está surtado, alguma coisa está acontecendo. E aí que eu fui começar a entender essa relação que a escola tinha comigo no sistema de opressão mesmo, sabe? E, eventualmente, acabar surtando no trampo. Óbvio que nessa época, quando eu estava nessa de tatuador design, as coisas lá em casa não estavam muito bem, não. Meu pai não estava indo muito bem dos negócios dele lá, já te falei que ele é vendedor. Minha mãe acabou largando a costura, virou diarista, começou a fazer uns outros corres, até que ela conseguiu um outro trampo e me permitiu surtar definitivamente, né? Eu já estava bem surtadinho há muito tempo, já estava fazendo terapia, já tinha terminado o namoro, e, né, fui terminado o namoro. E saí dessa, consegui falar, virei para minha mãe e falei assim, mãe, agora a gente já meio que consertou a parada, fizemos o teto de casa, né? Tava pingando lá em casa, né? Aliás, além de rodar todos esses pratos, ainda tinha muita goteira lá em casa, a infraestrutura da casa era muito tensa, mofava tudo, eu tenho rinite, mil fita. E aí, como a gente estava um pouquinho mais tranquilo, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu preciso parar, eu preciso rever o que eu estou fazendo aqui, eu preciso entender esse cenário. Já tinha uma gordurinha ali, é bom ressaltar isso, né? Que não é um lugar de privilégio no sentido de, vou tirar um sabático sei lá, na Nova Zelândia para redescobrir o sentido da vida. Eu realmente tinha organizado aquilo uns 6 meses antes para ter uma gordurinha ali, para conseguir ficar um tempo mais tranquilo, ainda ajudando em casa. E aí, nesse mesmo tempo, eu fui parar lá na Perestroika, porque assim que eu saí desse trampo, para meio que rever esse processo, já estava namorando a Pires há um tempo. Para quem não conhece, a Perestroika é uma escola de metodologias criativas hoje. Na época, a gente falava que era uma escola de atividades criativas, era meio que a maior escola de criatividade da América Latina, assim, já teve esse título, já apareceu na Forbes, enfim, coisas legais, divertidas, e a gente tinha esse cargo aí, meio genérico, que era o diretor de whatever. Diretor na questão da responsabilidade, e o whatever, que o whatever apareceu, eu sei o que fazer, desembolar, fazer o corre rolar. E era uma escola, né? Então era uma forma de trabalhar com educação, que foi uma coisa que sempre mudou minha vida, né? Mudou minha vida lá no começo.
Então, quando minha vida parou de fazer um pouquinho de sentido, eu voltei para isso como, tipo assim, pô, se for uma parada que impactou tanto minha vida e me deixou acessar espaços que nunca sonhava que eu ia poder conseguir, talvez seria legal trabalhar com isso, poder dar acesso para outras pessoas, e fui lá. Na verdade, eu falei que ia bater na porta da Perestroika, mas ela que bateu na minha. Ela liberou uma vaga, enfim, eu posso contar esse processo seletivo depois, mas acabou que eu entrei, fui lá, diretor de whatever, na verdade era só um nome legal para o estagiário, porque eles precisavam de alguém para arrumar ali a sala, carregar umas caixas. No final das contas, depois de quase uns 6, né, uns 4 meses, fui coordenar o último curso da Perestroika, que foi o Chora PPT. Então, foi daí que consegui assumir mais responsabilidades lá. Foi um período de grande crescimento. E eu gosto muito de falar da Peres, né, por muito carinho, porque foi a primeira relação que eu tive com o trabalho que me curava, assim, de entender que eu estava realizando um sonho, que eu estava meio que me vingando da escola finalmente, né, conseguindo criar uma outra relação com a educação e com o ensino, e também muito diferente da relação tóxica que eu tinha ali de, né, 2 empregos, universidade, aquele pau quebrando, que foi uma coisa que me pesava muito. Então, volto para o diretor de Oreva, acabou que a Perestroika, a gente fechou a Perestroika, eu já estava entrando para eles fecharem, mas eles estavam felizes de meio que estar fechando um ciclo com mais gente, podendo fazer mais coisa e permitindo que moleques que não tinham experiência nenhuma coordenassem alguns cursos. E aí, depois disso, eu fui parar no empreendedorismo criativo, que era um outro curso que a gente tinha na Perestroika, que a gente pegou isso depois que a gente fechou a Peres e falou assim, pô, será que a gente consegue pegar esse conteúdo, formatar ele para o ensino médio, vender ele como uma disciplina? E a gente fez exatamente isso. Então, isso aí foi meio que o next step da minha vingança. Óbvio que eu já estava com um pouquinho mais de grana. Eu larguei um salário até bem bom, assim, lá na 2DA, que eu tinha lá, ganhava bastante bem para um estagiário. E aí meio que larguei tudo, né? Meio pai, eu falei esse trem de largar tudo, porque no final das contas eu só larguei o emprego, mas naquela época o emprego era meio que tudo, por essa relação tóxica. Mas enfim, não é esse o ponto. O ponto é que poder falar de criatividade na escola era poder criar um espaço para o Marcos que estava sofrendo lá no comecinho, só porque não sabia matemática, porque não ia bem nas provas, mas na escola o que me manteve lá foram os professores, né? Foi o cuidado que algumas pessoas tiveram comigo de virar para mim e falar assim, cara, você dá conta, você é inteligente, é só esse sistema aqui que está meio zoado, mas não difícil, né? Não desiste. Então, poder falar disso aqui nesse momento era uma grande realização para mim, e isso durou até esse ano, né? Entrei no ano passado, fiquei lá um ano. Foi um processo de muita cura também, porque falando de empreendedorismo, falando de criatividade, eu consegui trabalhar várias coisas, né? Criando material para isso, eu estava trabalhando essas questões primeiro para mim. Então, foi muito bom poder ter tido essa experiência, que durou até 2020. E agora a gente chega mais ou menos aonde começou, que foi naquele momento, grande ano, para dar um salve aí para 2020, todas as dificuldades e desafios que ele trouxe. A gente entendeu agora o contexto de quando eu comecei, por que eu tomei aquela decisão de falar de propósito, né? Estava vindo de um lugar extremamente chilelê, mas aí 2020 veio para mim que desafiar algumas coisas. Já passasse a pandemia, começou a rolar muitas outras coisas no mundo, as pessoas começaram a se organizar por algumas demandas sociais que a gente estava brotando. Depois da morte do George Floyd, ela meio que acendeu um questionamento que eu já tinha desde a perestroika, né? Apesar dos privilégios de poder, da realização de poder estar nesses espaços e ter aprendido muito com essa galera, eu sempre ficava com a pulguinha atrás da orelha, porque, de novo, aquele era um lugar que não era feito para eu estar ali. Né? De novo, eu agradeço a minha mãe por ter construído toda essa jornada, mas eu tinha muito essa parada de que, pô, tô aprendendo, pô, que lugar legal, pô, muito legal isso aqui, poder viver isso desse jeito, mas eu não via muitas pessoas parecidas comigo naquilo. Então, eu sempre tive essa vontade, de falar assim, pô, como é que eu consigo pegar isso, pegar esse acesso de novo e distribuir essa parada para pessoas parecidas comigo, que vieram de onde eu vim. E aí, a morte do George Floyd, a morte não, né, o assassinato do George Floyd, me trouxe essas coisas de volta, e aí, de novo, surtei, de novo. E larguei o trampo, mudei de casa, óbvio que isso não foi uma coisa do dia para a noite, mas deu uma surtada de novo, porque eu queria trabalhar aquilo para o ensino público, né? Apesar do EC ser uma parada super legal, um programa ótimo, um produto sensacional, ele é um produto que a gente vendia, né? Então, claramente, as pessoas que compravam tinham que ter grana, e as pessoas que têm grana é o ensino particular, e não o público, que é para onde eu devia ter ido desde o início de conversa. Então, eu finalmente tomei essa decisão, parei de fazer essa parada, parei de fugir desse sentimento que fazia sentido para mim, de tentar agora sair dessa parada, usar esse recurso que eu tinha, essa estrutura, esse espaço, esse conhecimento, para tentar esticar e pegar ali no público, ver o que eu conseguia fazer para o ensino público. E aí hoje eu faço uma parada
meio zoneada aí, que eu não consigo dar muito nome. Vocês viram que desse lado do diretor de Whatever já era meio que um cargo, um nome legal para um cargo meio né, genérico, em algum sentido. O empreendedorismo criativo também tinham várias coisas que eu fazia lá, que era meio difícil de nomear, e hoje é mais confuso ainda, mas é alguma coisa entre educação, consultoria, gestão, tem um pouco de curadoria, pouco não, né? Muita coisa de curadoria e criação de conteúdo, mas é alguma coisa nesse meio aí. E esse slide ele é bem significativo, porque ele claramente é uma bagunça visual, e vocês pegam mais ou menos o feeling de como que é a minha vida hoje. Ah, Marcos, aí daí, né? O que tudo tem a ver com propósito? Eu quis contar essa historinha, pelo menos alguns pontos dessa história, para dar um contexto de onde que vem isso, né? De onde que vão vir as falas que eu vou falar aqui agora, e meio que agora é o momento de compartilhar, né? O que eu pude aprender sobre propósito, sobre sentido, sobre buscar sentido na vida, a partir dessa experiência, com meus pequenos 24 anos de idade. Né? Não vai ser uma coisa muito, talvez, palatável, principalmente depois, né? Domingo, 2 horas da tarde, eu falando de parada complexa. Então, né, vamos respirar, vou tentar falar devagar, dar uma mastigada. É uma coisa que vocês vão ficar aí ruminando alguns dias. Depois, vou deixar meus contatos no final, a gente troca uma ideia mais profunda. Primeira coisa sobre propósito, precisa mesmo dessa parada? Tipo assim, é uma coisa que a gente tem falado muito, acho que principalmente em momentos de causa, a gente tende a olhar para isso, né? Pô, cadê o sentido? Tá fazendo sentido? Qual que é o sentido disso? Qual que é o propósito dessa parada? O propósito, ele acabou virando uma coisa como uma tagline, assim, né? Qual que é o seu propósito? E você fala uma palavra de efeito, mas propósito, igual eu falei lá no início, é meio que ver sentido nas coisas, né? E essa necessidade, ela é mais nossa do que do mundo, assim. A galera fala muito isso, o mundo está precisando de mais propósito, o mercado está precisando de mais propósito, a sociedade precisa de mais propósito, essas entidades abstratas que parecem que não são pessoas ali atrás, com necessidades específicas, e as necessidades do ser humano é de ver sentido nas coisas. Então, essa necessidade é mais nossa do que do mundo em si. Eu só queria falar isso para meio que dar um sujeito para essa necessidade, a partir de entender também que, como a gente não consegue se livrar dela, pelo menos vai entender como é que a gente se relaciona com ela de uma melhor forma. Queria começar também com desmistificar algumas coisas sobre propósito, coisas que eu já acreditei e hoje vejo de um jeito diferente, que propósito não é fazer o que você ama, né? Lembra lá do nosso humilhante, esse pequenito delinquente aí, ele, né, eu saí dessa criança para a pessoa que eu estou hoje, trabalhando com o trabalho, não foi por amor, não foi porque estava legal, foi por extrema necessidade, por ter sofrido uma violência e ser traumatizado dentro de uma instituição. Então, é legal, né? Vocês estão vendo que eu estou num lugar legal, né? Estou morando na floresta, mudei para um lugar super incrível, tem várias coisas que eu sou super grato de poder estar vivendo, mas nada disso veio de um lugar de ser bonzinho, sabe? Tudo isso foi uma necessidade, eram coisas que me afetavam, coisas que me feriram, e por ser maluco, né? Surtado e não conseguir simplesmente ignorar coisas que não fazem sentido, eu tive que meio que botar a mão e botar a cara a tapa. Então, não pensem, né, que trabalhar com propósito é trabalhar com o que você ama. Se você vai trabalhar uma necessidade que é muito latente em você, provavelmente isso não vem de um lugar de prazer e diversão, vem de um lugar de necessidade e de uma cura que a gente tem para fazer em nós mesmos. Outra coisa que eu queria falar é que propósito não te faz uma pessoa boa, né? Mind the Ego Trip aí não é sobre você. Acho que ajuda fazer uma coisa que a gente vê sentido, ajuda na hora de a gente deitar ali no travesseiro e sentir que a gente está investindo o nosso tempo, nossa energia, nossa vida em algo que faça sentido para a gente e para os outros, mas não é bem por aí, né? Não é sobre satisfazer só as nossas necessidades. Então, e também tem muita questão de, vou trabalhar com educação, vou trabalhar com política, com saúde, né? Você pode ser um médico, um diplomata, sei lá, um influencer e ser completamente cuzão, né? O jeito que você fazer aquilo pode ser completamente desconectado da necessidade ali do coletivo. Então, mas é muito fácil cair nessa narrativa aí, nessa historinha, de que o propósito faz uma coisa boa e de que só porque você faz aquilo ali, você vai seguindo, ser melhor que as outras pessoas. Então, depois desses tapas na cara aí que eu precisei me dar ao longo da vida, se vocês, né, estão cientes, quero continuar, por onde que eu começo com essa parada de propósito. Como eu falei lá no começo, propósito ou você inventa ou você surta, né? Mas antes de você inventar, eu gosto de dar uma surtadinha. Apesar do surto consumir uma energia, o surto é bom porque ele te permite ter acesso com aquilo que está gritando em você, né? Ele te permite ter contato com algumas necessidades. Então, até botei esse GIF aí para lembrar do gatilho, né? Acho que
Não tirando, né? Eu entendo que gatilho ele é uma questão de trauma e que a gente tem que trabalhar ele, entender como é que a gente se cuida, mas eu acho que hoje a gente está priorizando tanto o autocuidado, no sentido de negligenciar as questões, que a gente vê o gatilho como um sinal vermelho e não como um sinal amarelo. Quando a gente vê o sinal vermelho, a gente fala assim: para, não quero lidar com isso. Quando a gente vê aquilo como sinal amarelo, a gente fala assim: ah, ponto de atenção, talvez tenha uma coisa para trabalhar aqui. Então, até falo com uns amigos meus que, tipo, gatilho é igual alarme de celular. Ele toca, você tem duas escolhas. Você pode atender e fazer o que ele está falando para você fazer, ou você pode adiar. Independente, se você adiar, ele vai tocar de novo. E atender nem sempre é fácil, mas geralmente, quando o alarme toca, ele está ali por um motivo. Então, o gatilho ele é meio que a mesma coisa. Não quer dizer que vai ser fácil, mas se ele está ali, ele está te querendo dizer uma coisa importante. Então, surta primeiro, entre em contato com a necessidade, entre em contato com aquela emoção, o que eu estou sentindo que não está trazendo sentido para minha vida, que a partir daí a gente entende. Surtou? Aí inventa uma história. Se necessário. Talvez a gente surta, dependendo de como que a gente consegue entender essa necessidade, a gente já consegue entender como é que a gente consegue se movimentar. Pô, vou mexer ali, vou fazer alguma coisa, vou trocar alguma coisa, ver como é que eu começo a interagir isso de outra forma. Mas também a invenção, né, ela é um recurso narrativo de criação de sentido. Lembra lá no Sol, quando a gente falava assim, pô, né, bola de fogo gigante no céu, como é que eu vou inventar uma parada aqui? A questão da ressignificação, né, a gente fala isso, de como que a gente consegue trazer novos significados para diferentes contextos. Gente, eu vou falar com o Marcos aqui de novo. Eu acho que a internet dele parou novamente. Aí daqui a pouquinho a gente volta. Voltei. Ó, isso, voltei. Você quer que eu ajude a confirmar o compartilhamento? Está rolando? Ó, tá rolando, para mim tá rolando. Demorou. Mas agora para vocês, qual foi a última coisa que vocês ouviram aí? Olha, deixa eu ver pelos comentários aqui o que a galera. Ah, tá rolando comentários? Ou se você quiser compartilhar, me falar aí, podem me interromper, eu sigo um fluxo muito louco aqui às vezes. Ah, eu pedi pra galera mandar pergunta mais pro final, porque aí a gente. Ah, então lindo. Mas aí pode continuar, tá rolando aí. Isso aí. Gente, perdão, né, quebrar o raciocínio aí, mas voltando um pouquinho, rapidinho, né, surtou, entendeu? Inventa a história. Entender a partir de qual lugar, né, como que a gente está inventando essa história, qual história que a gente está contando para nós mesmos é muito bom para ter atenção em onde que a gente está botando a nossa fé, né, essa parada aí capaz de gerir montanhas e virar coisas. A forma, né, a história que a gente conta para a gente é muito importante a gente ter, né, noção de que é isso, porque geralmente a história que a gente conta é a realidade que a gente tem. Então, é muito bom a gente ter cuidado com as historinhas que a gente conta pra gente não ficar vivendo numa bolha, não contar uma narrativa que é meio falaciosa, ou tentar justificar coisas que na vida real não seriam tão justificáveis, né? Eu entendo o poder narrativo, né, o poder da narrativa para construir um sentido, mas é muito fácil a gente se perder nisso e ver, igual eu falei, a narrativa como um fim. Quando a narrativa vira um fim, ela gera coisas muito desastrosas no mundo, né? O Holocausto ele foi justificável, a colonização foi justificável, a escravidão foi justificável, todas essas coisas são justificáveis. E é muito legal a gente prestar atenção de qual que é a história que a gente está contando também quando a gente está acessando a realidade, para entender como que a gente responde a ela também. Até é engraçado, eu estava lendo aquele história, né, ideias para adiar o fim do mundo do Krenak, e ele fala muito isso, né, de como que os povos nativos aqui chamavam os brancos europeus de povos da mercadoria. Porque quando você vê tudo como mercadoria, você acha que você pode extrair, matar, desmatar, tudo que vem pela frente, né? Tudo que não é você, você acaba despersonificando. E é muito engraçado ver como que os povos nativos aqui viam a natureza, né, essa natureza para a qual eu tentei votar, como algo também com a personalidade, algo também com sentimentos. Então, a relação que você cria a partir de que você não despersonifica essas coisas é completamente diferente. É bom lembrar também, né, quando os europeus chegaram aqui, uma das primeiras questões que eles tinham na cabeça era se a galera que estava aqui tinha alma, né? Que a partir de que eles não tivessem alma, tudo bem, né? Posso escravitar, posso matar, posso fazer o que eu quiser, porque isso aqui é só recurso mesmo, é só burro de carga, qualquer coisa, segue o baile. Um exemplo clássico, assim, clássico não, né? Um exemplo bom que eu acho, que eu dou numa outra aula que eu dou, é o jeito que a gente conta, né? Por exemplo, o Pantanal tá queimando. A gente fica o quê? This is fine. Não é aqui, o Pantanal tá queimando lá, triste, mas vida que segue. Agora, quando a gente conta pra gente que a nossa casa tá queimando, a reação que a gente tem é muito diferente. Então, é isso que eu quero dizer sobre qual narrativa, qual história que a gente está contando pra gente mesmo. E até é bom, legal ver isso aí na questão do autocuidado, né? Porque às vezes a gente já começa
Quando a gente tem um sonho, a gente já começa a se autodepreciar, conta várias historinhas para nós mesmos que acabam travando o fluxo. Mas enfim, voltando lá para como é que a gente começa com essa parada, no mainstream, né, tem essa pira do porquê, de começar pelo porquê, né, do Simon Sinek. Não tô aqui criticando o cara, o Simon me ajudou super naquele surto lá do design em 2018, me ajudou real oficial. E ele fala muito, né, de começar pelo porquê, de qual que é essa pergunta fundamental que move a gente, mas se a gente sabe o porquê, a gente não precisava estar aqui falando de propósito, vendo uma palestra sobre propósito, então a gente só precisava fazer as coisas, né? Então eu acho que o porquê ele não é tão linear assim, acho que é muito difícil, inclusive, responder o nosso porquê de bate-pronto, assim. E eu tô trazendo isso porque acho que é essa a visão, muitas vezes, que as pessoas falam de propósito hoje, como uma coisa muito né, como uma tagline, uma plaquinha que eu vou colocar ali, algo que eu sei, uma frase de efeito, uma coisa que eu consigo repetir, em vez de entender que aquilo é uma relação, né? Então, acho que é menos daquele jeito ali, tão linear, e mais meio que nesse diagrama ali. É uma interseção que tem entre essas coisas, do porquê, do como, do que. É um relacionamento que existe entre essas áreas e elas se expressam numa variedade, numa complexidade. Então, um exemplo aí, mais trazendo para o mundo do design, proposta é tipo conceito. Você pode dar antes, né? Você cria aquele conceito todo, quer seguir a parada. Geralmente isso dá um direcionamento pro pro processo, né, pro projeto. Eu acho que é muito daí que vem a necessidade do propósito, né? Tipo assim, pô, quando como o que não fizer sentido, eu volto pro meu porquê, que eu tenho uma resposta clara de por que que eu tô fazendo as coisas, e isso é meio que a minha certeza, né, onde que eu embaso a minha vida. Agora você também pode fazer o pós-conceito, né? Que você vai se jogando ali, mexe a coisa, cria um pós-conceito e fala assim, então, é isso. E geralmente isso ficou uma narrativa meio louca, assim, ficou uma história meio desconexa com as coisas. E aí eu queria trazer essa pira que é tipo conceito, porque o próprio conceito também ele muda muitas vezes ao longo do projeto. Se a gente apega demais no conceito, a gente está mais para esse lado de apego à narrativa, de querer justificar as coisas como um fim só. E se a gente dá só o pós-conceito, a gente fica muito refém do processo também, falta uma intenção. Agora, por que, que o propósito ou a vida tem a ver com esse negócio de conceito? Porque, do mesmo jeito que projeto, geralmente ele acaba, o projeto ele nunca acaba, né? Quem já tem mais quilometragem aí no design, ou quem está, né, agora chegando aí nessa jornada, talvez esteja no primeiro período ou no segundo período, para entender como é que isso acontece, a gente vai descobrir que projeto ou acaba o prazo ou acaba o orçamento. Nunca acaba o projeto em si, porque ele é exatamente um relacionamento com essas possibilidades de entender essa parada. Então, propósito ele é menos naming e mais design thinking, assim. Ele é menos naming no sentido de que não é uma, né, o naming ele é tipo aquela coisa, pô, eu quero pregnância, eu quero uma coisa que seja fácil de falar, que as pessoas vão lembrar, que seja curta, rápida, impactante, que gere uma emoção. E às vezes a gente fica querendo sempre dar esse closão e propósito não é muito bem por aí. Então, eu acho que ele é mais design thinking no sentido de que ele é tipo uma abordagem, de que a gente olha o problema, a gente olha a realidade a partir dessa necessidade de criar sentido. Então, no design thinking, que é a primeira coisa que a gente faz? Olha para o problema, igual a gente olha para o surto lá, para entender as necessidades, entender como que aquilo afeta a gente ou afeta outras pessoas, quem que está envolvido naquele cenário, quais são os ciclos que passam aquilo ali. Primeiro a gente vai divergir para depois convergir, quais as escolhas que a gente faz nesse processo e ainda entende que ele é um ciclo infinito que pode ficar ali iterando pro resto da vida. Então é menos naming, mais design thinking. Essa é a minha pira sobre propósito, pelo menos. Então, é bom pensar nisso do compromisso com o lugar de partida, né? Ele é sempre efetual, de que você faz uma parada, entende o cenário, requer muita sensibilidade, requer muita empatia, requer muita abertura. Né? Então é bom entender essa parada do ser e do estar, da diferença de como que a gente se coloca na coisa. Acho que dá muito medo de quando a gente faz algumas escolhas em relação ao propósito, quando a gente pensa aquilo muito como um naming, como uma identidade, porque a gente está partindo do lugar de se definir, de querer que aquilo seja a gente, né? Ah, qual que é o seu propósito? Você quer dar uma resposta impactante, uma punchline, assim, né? E acho que o propósito hoje, para mim, ele está mais no lugar do estar, de entender de como que esses estados eles vão se alterando, como que a mudança flui na minha vida, como é que eu me coloco nesse fluxo. Isso cria muito mais sentido do que querer me definir. Igual quando eu estava lá na escola, cara, eu tinha muito essa crise, né? Porque até na tatuagem é muito assim, porque eu queria ter uma identidade, eu queria muito ter essa pira de ter uma assinatura, né? Ter uma cara que a galera bate o olho no seu trabalho e fala assim, porra, aquilo ali é Dodinho. E não vinha. Gente, de novo, travou.
mas eu vou ver com ele aqui, ele já deve voltar rapidinho. Probleminhas técnicos, né? Mas a gente já volta. Gente, internet estável, tem essa coisa aqui, é uma parada muito louca, enfim. De novo, vocês vão fazer essa conexão com o propósito no final, para dar até uma contextualizada, essa coisa toda. Eu vou partilhar de novo, volta para minha. Agora eu vou ter que voltar um pouquinho de novo. A galera tá falando aqui nos comentários que essas pausas estão sendo essenciais para dar um tempo para eles absorverem. Estou inspirado aqui. Então, bom. Tá, ó. Vamos voltar então, aproveitar esse respirinho. Acho que esse aqui é o último punchline. Propósito é um relacionamento. É como que a gente se propõe a interagir com as coisas. Então, pede coragem e vulnerabilidade, coragem para desafiar, né, para bancar o que a gente acredita, vulnerabilidade para desafiar o que a gente acredita e abrir mão, né, de pressupostos, padrões, coisas que a gente traz com a gente ao longo da vida. Mas, enfim, sobre o que, né? Eu estava falando que para não dar esse sentimento de que você precisa jogar o mundo para o alto e se largar tudo, a gente tem muito essa relação com a revolução. Eu falo muito, eu ainda tenho que escrever esse texto, que vem muito isso lá da Europa, né? Revolução Francesa, vamos botar fogo na Bastilha, queimar tudo, quebrar tudo. A gente tem muito essa questão com a intensidade de tentar meio que resetar a vida. E, né? Quem nunca viu essa imagenzinha aí, isso dá uma sensação, é uma necessidade que a gente tem, na minha visão, de meio que concretizar as coisas, né? Torná-las um pouquinho mais palpáveis, porque às vezes o processo, igual eu falei, relacionamento, todo mundo que já esteve em relacionamento, é uma parada complexa, demanda muito, é aprendizado constante, é abrir mão, é bater o pé, é várias coisas. E aí, quando a gente fica muito focado nessa parada né, da revolução, a gente fica muito nessa, tipo assim, ah, velho, essas necessidades estão complexas demais, eu vou meio que só começar do zero e foda-se, né? Às vezes funciona, mas também, igual a pegar na narrativa, é uma parada também que dá uma viciada, de que você acha que toda hora então não é isso, então não é isso, então não é isso. Isso fica muito externo, né? Você fica achando que sempre o problema está nos outros, está no contexto. Ah, é o meu trabalho, ah, é o lugar que eu tô, é o relacionamento que eu tô, e esquece que talvez o problema, às vezes, seja você. Então, né? Não precisa trocar o quê, é só mudar o contexto, né? A gente está falando de dar sentido às coisas, quando a gente troca as coisas de contexto, elas assumem uma outra percepção, né? Um outro sentido ali. Então você não precisa largar seu emprego, não precisa mudar de país, não precisa mudar de casa. É legal, eu gosto de diversidade, mas também não há necessidade. Você consegue fazer e transformar coisas a partir de onde você está. É só mudar o contexto e, às vezes, mudar o como que você lida com aquilo, né? Como que eu estou interagindo com essa parada? Como que eu vejo isso? É paia falar isso, porque fica naquele lugar do coach, de que, ah, é só mudar a sua perspectiva sobre a coisa. Não é nem por aí, não. Mas é entender que a forma que a gente se relaciona, não necessariamente a gente precisa mudar tudo. A gente pode mudar o contexto a partir de como que a gente se propõe a interagir com aquilo. Então, falando sobre como, acho que isso aqui é só um conselho, talvez seja um conselho que, para quem não trabalha muito ainda com essa perda de propósito, ainda não está entendendo essa relação, esse relacionamento, é, não faz o sentido um fardo, sabe? Isso é um conselho que eu estou dando para mim. Acho que é o último lugar que eu cheguei dessa pira de propósito, para entender, tipo assim, cara, às vezes a gente compra umas brigas que são importantes para a gente, acessam muito a gente, são importantes para outras pessoas, mas a gente transforma aquilo num sacrifício, transforma aquilo numa peleja, e a coisa começa a ficar meio feia, porque você começa a meio que violentar a realidade de você mesmo por causa dessa ânsia, né, essa vontade de fazer as coisas de um jeito muito travado, muito, enfim, fardo, né? Tenta sentir essa vibe, carregar as coisas, fardo. Não transforma a coisa no fardo, a vida não é fácil, a vida não é um parque de diversão, né? Tem vários desafios, mas eu acho que a principal questão que eu talvez tenha que aprender muito ainda e que é manter a leveza nesse processo, sabe? Acho que independente do que a gente conquista, independente do que a gente vive, talvez o jeito, hoje pelo menos, né, o que dá uma sensação de sentido, de paz, de realização com o processo, é saber que a gente tomou as decisões a partir do lugar certo. Né, vocês viram que meu 2020 foi bem enlouquecido, assim, muita mudança, muita transformação. Eu até brinco que não dá muito para planejar o dia, porque toda hora muda tudo, até o critério muda, as coisas mudam muito rápido, então eu não faço muito plano mais. Mas aí, mesmo nas decisões muito grandes que eu tomo, eu tenho a certeza, né, a convicção de que elas podem ser a decisão errada, sabe? Talvez não vai ter o resultado que eu estou esperando, talvez elas não vão trazer o conhecimento, o aprendizado que eu estou vendo, mas eu sempre estou tentando trabalhar em mim esse lugar de tomar a decisão a partir da coragem, não do medo.
Porque eu acho que isso é muito importante para a gente saber que a gente não caguetou, não deu para trás quando o bicho pegou. A gente realmente subiu no tamanco, falou assim: não vou só subir no tamanco, vou dar um closão aqui, dançar um vogue e mandar ver. É, para dar uma última punchline, né, trazer pelo menos uma frase de efeito, acho que eu talvez tenha soltado várias aqui, mas lembrem sempre dessa frase. Se vocês esquecerem da minha história, nada disso aqui é importante, é só um contexto para tentar trazer um pouquinho de sentido para vocês, mas lembrem dessa frase: propósito não é meta, é um horizonte. Não é um lugar que você chega, é um lugar que te direciona. E aí eu não botei a frase direto, essa frase não é minha, essa frase é do Eduardo Galeano. Não botei ela aqui toda porque eu escolhi a fonte de um jeito que avacalhou completamente o tamanho das coisas, pelo menos ficou bonito. Coisa de designer, mas a frase inicial é que o propósito, né, que como é que ele fala, né, tipo assim, horizonte, a função do horizonte não é que você chegue até ele, né? A função do horizonte é me impedir de parar de caminhar, né? Porque pelo menos para pessoas que não são terraplanistas, quando você se propõe a alcançar um horizonte, né, quando você busca um horizonte, você dá 3 passos, ele se afasta 3 passos. Então, é sempre um lugar de direcionamento, não é um lugar que você chega, não é algo que se realiza, não é algo que se concretiza. Eu acho que o propósito, hoje, no senso comum, ele fica muito nesse lugar de querer dar um nome para as coisas e menos nesse lugar de entender que é um relacionamento, de como que eu estou buscando interagir com essas metas, esses horizontes, essas visões que eu consigo ter. Meio solto, talvez, não sei, né? Eu fiquei com esse sentimento de que são várias coisas, né? Afinal de contas, é um relacionamento, é uma coisa que eu estou construindo. Eu meio que tentei fazer um apanhadão de coisas que eu aprendi esse ano, coisas que eu aprendi nesses 24 anos de existência nesse planetinha azul, para passar para vocês. Eu espero que faça sentido. Acho que, né, todo mundo que veio aqui hoje meio que está buscando alguma coisa nesse sentido, ou pelo menos está faltando um pouquinho de sentido na vida. Então, eu vou deixar, para falar que vocês não levaram nada disso aqui, vou deixar algumas coisas um pouquinho mais palpáveis para quem, mesmo depois desse papão aqui, está afim de trabalhar com propósito, ou fazer já da sua vida um propósito. Vou por recortes, primeiro, aos brancos. Claramente eu não sou branco, estou aqui para falar do lugar de um homem preto no Brasil, então eu faço essa leitura para quem é branco, né, descendente dessa galera que trouxe várias percepções para esse país. Trabalhem a ancestralidade de vocês. Se vocês não têm um propósito, uma necessidade latente, traga uma necessidade que é minha de que vocês façam isso. E aí é muito engraçado falar isso. Eu estava até conversando isso com uma amiga minha, que ela falou assim, pô, a gente não pensa tanto isso, né, nós como brancos, porque vocês falam de ancestralidade, né, os pretos, índios, de, né, trazer conhecimentos do passado, resgatar coisas que fazem sentido, é sempre uma construção, né, acharam uma cultura super linda que roubaram da gente ali, e talvez isso não seja muito caso aí da ancestralidade de quem é branco, né, porque os ancestrais de vocês deram uma cagada gostosa no mundo, assim, então, sei que é difícil lidar com isso, às vezes parece que são palavras duras. Não estou aqui para ficar dando tapa na cara de ninguém, mas é uma necessidade que eu acho que é importante para que vocês revejam esses processos, revejam quais as histórias que vocês contaram ao longo dessa história, como que outras pessoas se relacionaram com essas narrativas, sabe? Quais são essas perspectivas e também subir no tamanco quando o bicho pegar. Então, não é ficar nessa de que, não sou racista, né, não tenho que lidar com nada, é só não repetir o que que os antepassados fizeram, que está tudo bem. Não está tudo bem, está na de vocês também reconstruir essa história. Aos homens, falando de um lugar de homem também, né, revejam a masculinidade de vocês. Acho que a masculinidade ela é uma outra narrativa que prende muita gente. Eu acho que isso não é um lugar de apontar dedo. Como homem, eu sei que a gente se constrói nisso, não é sozinho, né? Mas eu queria trazer essa mensagem de que a gente pode ser muito mais do que fizeram a gente para ser, sabe? Então, é entender como é que o jeito que a gente se relaciona com essas necessidades, com o sentimento, com a emoção, pode chorar, o jeito que a gente se propõe a tratar a gente, né, nesse contexto, nessa masculinidade ocidental, também vai trazer um benefício gigante para várias pessoas. Eu sei que é um desafio, eu sei que não é fácil, não é bom abrir mão de privilégio, eu sei que a gente também está muito despreparado para lidar com emoções, lidar com coisas que sempre negaram para a gente, mas eu queria deixar esse salve, vocês não estão sozinhos, né? Quem quiser conversar disso, quiser fazer grupo de estudo, sei lá, fórum, quiser trocar uma ideia, sei lá, uma sessão de coach, não sei, tudo que eu puder fazer para meio que contribuir com isso, podem contar comigo, estou me dispondo aqui, mesmo na minha vida corridíssima. As mulheres, comentem aí no chat, vocês são mulheres, né? Como eu falei com o meu recorte outro, não sou eu que vou falar isso para vocês, mas só deixar aqui um espaço, ou pelo menos um incentivo para que vocês troquem entre vocês, né? Tem várias interseccionalidades, né? Mulheres pretas, mulheres trans, mulheres, enfim, uma diversidade de mulheres. Agradecer
a vocês aí, força na peruca. Eu sei que vocês aguentam a marimba por causa de nós homens, também dos homens brancos, mas, né, dá um incentivo aí, manda no chat coisas que as mulheres podem trabalhar a partir do cenário de vocês. Todo mundo tem alguma coisa para trabalhar nesse sentido. E aos pretos, meus queridos, queria deixar aqui, né, lembrar que nossos passos vêm de longe, que isso aqui é uma coisa, né, uma construção coletiva muito maior do que as dificuldades que a gente vive de hoje, né, o desespero ao acordar, ao dormir, todo cansaço, eu estou exausto, sinceramente, assim, é um momento de muito desgaste falar disso tudo, ou ter construído isso tudo no lugar que eu falo, então, né, eu acho que é sobre isso que a Beyoncé estava falando, né, quando fala que a gente faz parte de algo maior, então, se essa mulher confio em vocês. Quem sou eu? Quem somos nós para duvidar, né? Então, o único recado que eu deixo aqui para os meus pretos é Slay Bitch! E vamos ver com mais propostas, vamos trazer mais sentido, vamos tentar materializar o que é verdadeiro para a gente, né? O que a gente entende como essência. Acho que a gente pode trazer vários saberes, resgatar vários saberes, potencializar vários saberes para o mundo. E talvez hoje seja o momento que a gente está mais precisando, né? A gente está precisando rever várias narrativas, vários entendimentos que a gente tem da realidade, várias formas que a gente tem se relacionado com esse mundo, e estar aqui hoje é muito parte disso, né? Tanto dessa jornada para tentar achar qual é que é desse propósito, tentar criar um pouquinho de sentido nessa confusão, mas também estar mais próximo aqui dos meus parentes, das minhas árvores, do chão, da terra, né? Entender como que eu me aprendo, né? Vou continuar me aprendendo aí ao longo da minha vida. E acho que por hoje é só. Chega de falar, né? Falei demais. Quero ver vocês agora. Cadê vocês? Volta, volta, volta. Stop screen. Não cai de novo. Ótima coisa. Não, agora a gente vai começar com as perguntas. Tem algumas perguntas aqui, e aí tem uma, inclusive, que não é uma pergunta, mas é uma reflexão que eu acho que a gente pode falar sobre ela. A gente não tem tanto tempo, tem no máximo aí 10 minutos, mas eu acho que rola. A primeira pergunta que eu quero deixar aqui para você é da Fernanda, da FEFA, e aí ela quer saber o que você acha que o design pode, como o design pode atuar para desconstruir essa imagem romantizada de que precisamos amar o nosso trabalho. Não, pera, deixa eu ler de novo aqui só para eu, né, me situar. O que você disse propósito não tem a ver com amor. Ah, legal. Oh, legal de falar do design, e é muito legal a gente ter várias metáforas sobre criação de sentido. Eu tenho que lembrar de um cara que eu estudei. Eu sou péssimo com teóricos, apesar de ser hoje talvez autor de algumas coisas. Que ele fala sobre muito esse lugar. Vou mandar para a Celi depois para ela jogar para a gente. Do design como criação de sentido, né? Acho que o design, igual eu falei lá, do design thinking, ele vem muito dessa abordagem para entender como é que a gente cria soluções um pouquinho mais coerentes com o mundo. E a gente está muito nesse lugar de meio que dar sentido para as coisas, né? Igual eu falei, já trabalhei com branding, já trabalhei com outras coisas, e tem até a Given London, isso eu acho que é um bom case de vocês verem aí, que é gente que trabalha propósito com branding, entender como que a gente consegue trabalhar propósito para outras marcas, e também essa pira de desromantizar também tem muito a ver com essa pira que eu falei da narrativa, né? De ficar contando. Esse rolê do romântico, ele é muito de uma narrativa que contaram pra gente, de um lugar, de um, né, de uma, sei lá, uma perspectiva meio limitada de entender o que são os afetos, entender o que são os amores, o que são as necessidades, o que são as emoções que a gente coloca ali em relacionamentos. Então, quem quiser conversar disso também é um assunto que eu gosto bastante, né? Falar de relação, falar de relacionamentos, sentimentos. Então, acho que é meio que por aí. Talvez tenha ficado meio solto, mas a gente pode trocar essa ideia depois. E aí, a reflexão que eu te falei é de alguém que está aqui como mini caos, inclusive, me diga seu nome, pois fiquei curiosa. Amo. E aí é o seguinte, ela falou, me sinto uma designer passiva. Sei que eu tenho um repertório e até multipropósitos, mas não transforma em nada, parece. E aí ela fala, help. E aí, o que você acha disso? Porque Legal. eu fiquei aqui que isso é um sentimento meio latente, sabe? Da gente sempre ficar com essa coisa de preciso colocar um propósito aqui, talvez na minha profissão ou no que eu faço, e aí a gente não sai desse lugar, às vezes. Doido. Eu acho que a galera, às vezes a gente confunde muito propósito com missão, e aí bandeira é o que tem mais no mundo aí, se você quiser levantar a bandeira, velho, causa para fazer, problema a gente não pode reclamar, né, para resolver. E aí a gente fica muito nesse lugar do reatividade, às vezes, de abordar essas coisas, deixa eu ver como é que eu vou falar isso,
Mas aquela parada que eu falei de tomar cuidado com a narrativa que a gente se conta e conta a partir da abordagem, de a gente entender o que que a gente traz para aquilo, né? Eu não falei só do porquê, o propósito não é só um porquê, mas é um como que a gente aborda as coisas também. Então, até nisso, né, de como que eu vou abordar meu repertório, ou usar o design, né, o processo de design, que é pegar uma demanda, construir algo palpável, materializável, que faça sentido para as pessoas, também pode ser um começo. É uma dificuldade que eu tenho muito de pegar a piração toda e meio que juntar em alguma coisa que dá para as pessoas reagirem. A partir daí a gente começa a entender o que, que faz sentido para a gente, como que faz sentido para outras pessoas, e isso cria um campozinho em comum ali para a gente construir várias coisas. Tem uma frase do Stan Lee que ele fala isso, né? Tipo, a ideia é a parte mais fácil de ter. A parte difícil é você pegar ela e transformar alguma coisa que as pessoas possam reagir. E é a partir daí que esse relacionamento começa. Porque não dá para relacionar com nada que está só na nossa cabeça. Justo? Justo, total. E aí, dá tempo de mais uma perguntinha da Mini Caos, de novo. E aí ela fala aqui que essa reflexão parece levar muito tempo. Como a gente pode se organizar em meio a todas as obrigações sociais? Leia-se boletos. Adoro. Lembra daquela parte que eu falei da gordurinha, né? Ah, larguei tudo, aquela coisa, larguei o trabalho, isso aqui. Eu tinha uma grana guardada, assim, isso vinha mais do jeito, né? De novo, não é o que que eu fiz, pá, como é que eu vou fazer essa parada, mas era como que eu me relacionava com a minha vida ao longo prazo, assim. Tinham vários boletos, várias demandas, mas eu já estava entendendo essa relação há mais tempo, até para me organizar nesse sentido. Então talvez seja daí. Ah, como é que eu vou criar a minha gordurinha? Como é que eu vou criar o meu espaço para poder lidar com essas questões? Porque aí isso já vai trazer várias coisas sobre você, sobre como que a gente olha para o mundo, sobre como que a gente relaciona com as coisas, para entender como é que constrói né, essas coisas mais práticas, mais palpáveis de talvez trabalhar, viver, se relacionar com propósito. Bom, Rolou? rolou. Essas foram as perguntas. E aí, o feedback que eu te dou aqui da galera dos comentários é que todo mundo amou demais. Depois eu acho que a gente pode te passar isso tudo para você dar uma lida no que a galera falou também. Por favor. E eu queria te agradecer em nome da CORD, né, do R Contornos. É muito bom para a gente ter um conteúdo como o seu. E, assim, estamos gratos. Se você Ah, quiser eu que agradeço, gente. Enfim, só vou dar o último salve aí pra essa galera linda que fez esse correzão, né? Tinha que dar um. O último evento da parte do evento tinha que ser dar uma exaltação pra essa galera que fez um correzão. Então, parabéns pra vocês, muito obrigado pelo espaço e vamos construir aí coisas mais com mais sentido pra gente. Beijos! beijos.